senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à quinta edição da Longevidade Expo Forum 2023. Eu sou Demétrio Cruz, o seu mestre de cerimônia, estarei com todos vocês ao longo dessa tarde e ao longo dos próximos dias nesse que é o auditório de número 6. Vamos estar juntos durante os próximos dias, neste que é o grande encontro da longevidade. Saudações também a quem nos acompanha pela internet, nos canais do YouTube e também aqueles que estão nos clubes esportivos e nos mais de 90 shopping centers que acompanham e participam da semana Silver Week. A semana de promoções, atrações e descontos para a nossa geração prateada, eu faço parte dela, que começou no dia 22 de setembro e segue até o dia 1º de outubro. A iniciativa é da Longevidade Expo Forum, em parceria com a Associação Brasileira de Shopping Centers, Abrace, e a Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings, Allshop. São 11 dias de repletas e incríveis promoções, campanhas publicitárias locais, atividades e interações em shopping centers em todo o Brasil. Bem-vindos também àqueles que nos acompanham na programação através da Rede Vida. A Longevidade Expo Forum vai até o dia 1º de outubro, Dia Internacional dos Longevos, e até lá teremos dias intensos, repletos de conteúdo, com a participação de mais de 200 especialistas das mais variadas áreas, desde a medicina até tecnologia, passando pela arquitetura, urbanismo, sociologia, psicologia, jornalismo, cultura, professores, empresários e empreendedores. Ou seja, o conteúdo é que não nos falta nada. Temos também a participação de mais de 90 empresas, com soluções incríveis em equipamentos e serviços para o público 50+. Vocês podem conferir todos esses lançamentos na área de exposição, aqui no pavilhão amarelo do Expo Center Norte. Ao abrirmos os trabalhos do Fórum, um agradecimento especial à Prefeitura e à cidade de São Paulo, nossa grande anfitriã e forte apoiadora. Vamos trabalhar juntos para consolidar nossa cidade como capital nacional da longevidade. Uma saudação também aos nossos patrocinadores Master. São eles: Safra, Itaú, Sebrae, Instituto da Longevidade. E aos patrocinadores e apoiadores Gold, são eles: Tena, Surf, Creative. Agradecemos ao apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo. De igual forma, as mais de 20 instituições e parceiros de conteúdo que nos apoiam na construção deste maravilhoso programa de fórum e também aos nossos expositores. Vamos lá! Para dar início à programação do nosso auditório, passamos ao primeiro painel do dia, que aborda os desafios da saúde suplementar com o envelhecimento da população. Este primeiro fórum traz a participação da Superintendente de Avaliação de Tecnologia em Saúde e Cobertura Assistencial da FENA Saúde, Helen Arumi Miyamoto, a professora titular dos cursos de Medicina e Direito do Centro Universitário São Camilo, em São Paulo, Maria Elisa Gonçalves Manso, a CEO do Portal do Envelhecimento e Longeviver, Beltrina Corte, e o superintendente da Rede Assistencial e Atenção à Saúde da Seguros Unimed, Rafael Marques e Elton. O palco é de vocês e, nesse momento, eu os convido. Temos a escada aqui, por favor. Boa tarde. Vamos começar o nosso encontro falando um pouco de uma realidade incontestável, né? O país está envelhecendo e o futuro é velho. E é essas questões do envelhecer que nós temos que enfrentar, principalmente a questão da saúde, né? Nós temos hoje, pelo Instituto, pelo IBGE, nos últimos
anos, o número de pessoas com mais de 60 anos no Brasil passou de 11% para 15% da nossa população, e eu faço parte dela, Maria Elisa também, e talvez alguns mais aqui, né? Esses dados representam hoje um aumento de cerca de 9 milhões de idosos no país, né? Já somos hoje 33 milhões de pessoas acima de 60 anos. Esse processo de envelhecimento, ele vem acontecendo de forma acelerada, o que aconteceu de forma diferente nos Estados Unidos e na França, né, que teve esse processo lento, né, no país. Aqui no Brasil é uma velocidade que nos assusta, né, porque a gente vê que também o Estado, o país, precisa se preparar, assim como nós também precisamos nos preparar para essa etapa da vida, né? Se por um lado é bom que estejamos vivendo mais, por outro, isso traz grandes impactos, desafios e também uma série de consequências provenientes das diversas escolhas que poderemos vir a ter, né? Nos últimos 10 anos, os números de beneficiários do plano de saúde na faixa etária dos 20 aos 39 anos caiu de 7,6%, enquanto de maiores de 60 anos cresceu 32,6%. Hoje, os planos de saúde suplementar representam quase 51 milhões de pessoas. Esse é o número de beneficiários em planos de assistência médica no país, referentes a junho de 2023. Esses dados são da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Com esse cenário de mudança demográfica, o que esperar do futuro da saúde no país? É este o tema que vamos abordar aqui com Rafael, a Maria Elisa e a Ellen, né? Trabalhando essas questões. Quais os desafios da saúde suplementar com o envelhecimento da população, né? E já começando, né, como a gente está com o tempo, é bem corrido, né, estamos parecendo com o envelhecimento. Aqui é uma velocidade, às 2h50 temos que encerrar aqui, então a gente está com esse tempo mesmo corrido. E aí, vou fazer uma pergunta para você como primeira, né, que se trata, né, de uma questão, deixa eu ver, pegar minha palinha, né, como é o atual cenário da cobertura dos idosos nos planos de saúde? Ela está crescendo? Acompanha a população que está envelhecendo? E como o envelhecimento da população está desafiando o setor dos planos de saúde? Bom, boa tarde a todos. Eu quero agradecer a oportunidade da gente estar nessa conversa, né? Um setor que está sempre na mídia, mas que precisa de melhor compreensão, né, do seu funcionamento. Acho que se a gente fizesse uma pergunta aqui, né, quem está satisfeito com o seu plano de saúde, muitas das pessoas falam, eu não estou por causa do preço, eu não estou porque a cobertura não é boa, eu não estou porque eu guardei minha vida toda, paguei minha vida toda, e a hora que eu vou usar eu não consigo utilizar da forma que eu acho que é a mais adequada. Acho que esse é o sistema que precisa ser mais compreendido, né? O envelhecimento por si só já é um desafio para um sistema que funciona com a base do mutualismo, né? O mutualismo é o nosso pilar fundamental, né? Que tem uma explicação muito simples, né? Todos contribuem para poucos usarem, né? E que quando precisar usar, vai poder usar de forma ilimitada, dentro das condições estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e pelo contrato. Isso traz para as pessoas uma percepção difícil, né? Porque há quantos anos a gente tem plano de saúde, né? Na nossa juventude toda, a gente mal ou bem vai uma vez ao médico, faz parcialmente alguns exames, né? Mas quando a gente pensa que o nosso recurso está sendo usado para financiar, e aí principalmente, né, quem tem o maior uso e quem consome maior recurso do fundo
pontual, que são os idosos. Né? Então é por isso que esse pacto, né, entre as gerações, ele tem que continuar funcionando. E isso hoje é um desafio para a gente, por dois motivos. Né? Um desafio porque a gente tem uma saída dos beneficiários nas faixas etárias mais jovens, né? A percepção de necessidade de saúde hoje é diferente do que a gente tinha 20 anos atrás. Né? Hoje o mundo é muito mais imediato. Né? O jovem não pensa em pagar um plano de saúde numa eventualidade, né? Para se caso precise. Né? Tem um dinamismo social bastante diferente. E por outro lado, a gente tem então um crescimento das faixas etárias, né, maiores, que consomem mais recursos e uma incorporação de tecnologias que vem para agregar pouco no fim da vida das pessoas. Eu acho que esse é um tema que a gente precisa discutir com bastante clareza. Né? Se a gente olhar para as coberturas que foram aprovadas nos últimos 2 anos, a gente vai falar de 80% das 60 coberturas dos novos medicamentos foram para o paciente no câncer, na 4ª linha, que vai custar R$500 mil e que a gente tem a probabilidade de dar 1 mês de vida a mais para o paciente. É importante, mas é importante que nós todos saibamos que tem que existir um recurso para financiar esse tipo de cobertura. E que temos que estar dispostos, né, os mais jovens e os mais velhos, a fazer essa contribuição para que a gente mantenha a sustentabilidade do sistema. Acho que, além disso, né, tem um outro ponto que a gente traz para dentro do sistema, que é a questão de fraudes, né, que a gente está vendo hoje. Né? Então, é uma campanha que a gente tem feito com muita ênfase, né, porque a gente sabe da dificuldade das pessoas compreenderem, né, a importância da sustentabilidade do sistema e de entenderem quais são os aspectos que caracterizam a fraude dentro da saúde suplementar. Fornecer login e senha é uma coisa que todos entendiam, né, como um reembolso assistido, uma coisa benéfica para o paciente, né? Não tem que ir atrás da burocracia, não tem que ir atrás de nada, mas você está dando um cheque branco para o prestador, que pode ser um prestador super correto e que vai fazer aquilo da forma adequada, mas que na prática o que a gente está vendo é que na maior parte das vezes acaba se pagando por exames que nem foram executados, que não foram e que saem da visão, né, do paciente, do beneficiário, e que quando a gente percebe, isso é sentido só no momento em que vai se olhar lá no seu extrato, né, de utilização, que você está pagando por coisa que você de fato não fez. Tá? Então, acho que esse é o cenário que a gente tem hoje no sistema, né, que precisa ser revisto, que precisa trabalhar num conjunto de estratégias para que a gente garanta de fato essa sustentabilidade. O cenário não é nada fácil, né? Bom, Elisa, você vem trabalhando muito com determinantes sociais da saúde, né? E você recentemente está fazendo aí uma pesquisa com essa temática, né? Você pode explicar para a gente qual é a relação entre esse fator envelhecimento e os determinantes sociais da saúde? Boa tarde a todas e todos, né? Vou tentar explicar sucintamente, né? Que é o primeiro desafio. Mas o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que saúde não é só ter uma doença ou não ter uma doença. Saúde é mais do que isso, né? A saúde, ela está, inclusive na Lei 8080, né, de 1990, que é a Lei Orgânica de Saúde, está escrito lá o que é a saúde. Então está dito que ela tem determinantes, condicionantes, então tem o lazer, tem a moradia, tem o acesso à comida, né? A gente tem passado aí períodos de insegurança alimentar, determinadas parcelas da população. A gente tem uma série de condições socioeconômicas que determinam o adoecimento, né? Então, esses determinantes sociais, eles começam e atravessam a nossa vida desde o nosso nascimento.
Porque a gente nasce inserido numa sociedade, a gente nasce inserido num estrato social, a gente tem uma tonalidade de cor da pele que influencia no acesso a determinadas questões, temos gênero, orientação, identidade sexual que também influenciam no acesso. Então, todas essas questões vão poder proporcionar um melhor ou pior envelhecer, conforme elas vão ocorrendo ao longo da vida. Né? São fatores de desgaste e fatores de proteção. Né? Se eu vou trabalhar só 8 horas por dia, numa boa porção de trabalho, tenho pausa para alimentação, eu consigo ficar pouco tempo no trânsito, consigo fazer atividade física, eu vou ter um envelhecimento X. Se eu passo 5 horas por dia no transporte para chegar no trabalho, que é informal, insalubre, né? E como isso, essas questões, né, de atividade física, etc., vão se inserir na minha vida. Então, os determinantes sociais, eles falam disso, eles falam de camadas da população que têm um envelhecimento favorecido e camadas da população que não têm esse envelhecimento favorecido. Né? Então, várias pesquisas estão sendo feitas atualmente que mostram exatamente isso, né? Como no Brasil, por exemplo, a questão da tonalidade da pele determina o melhor ou pior envelhecimento. Então, essas questões, ou ser mulher, né? A gente vive mais, a maioria dos idosos são mulheres, mas como vivemos? Né? Será que vivemos bem? Como é que a gente chega com dupla jornada ali, né? Sendo cuidador obrigatório, que tem que abrir mão de um monte de coisas, porque eu vou cuidar, só porque eu sou mulher. Então, essas questões de gênero também, né, perpassam, são questões culturais, são questões importantes a serem discutidas e que vão mostrar para a gente que o envelhecimento não é homogêneo. Né? Se a gente olhar para ele como algo homogêneo, a gente perde oportunidades de melhoria, né? De melhoria desse envelhecimento. Eu acho que assim, bem curtinho seria isso. Você traz uma questão que recentemente foi apontada no Congresso de Alzheimer na Europa, de falando quanto as pesquisas, a falta de diversidade nas pesquisas tinham como consequência, ou apontavam, né, como consequência, várias lacunas em programas e políticas dirigidos para o envelhecimento. Né? Então, a minha pergunta para você, Rafael, vai um pouco nessa linha. Né? Você que tem uma experiência, né, de coordenar um programa de gestão de saúde, você poderia explicar como é que se constrói um programa desse tipo em uma operadora? Né? E os determinantes que a Elisa acabou de falar, né, são considerados no momento dessa construção, ou esse será um grande desafio para as operadoras? Perfeito, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui, dividir um pouco do que a gente tem feito na Seguros Unimed. Bom, é um desafio gigantesco a gente fazer gestão populacional. Quando a gente fala da saúde suplementar, tem alguns complicantes nesse sentido, mas basicamente, tentando trazer uma formulazinha mais básica, assim, a gente tem 6 pilares fundamentais que a gente precisa percorrer para conseguir ter uma jornada de cuidado baseada em população dentro da operação. A primeira coisa é identificar quem são essas pessoas, quem é esse público-alvo que você quer tratar. A gente desenvolveu junto da Faculdade Unimed, que fica em Belo Horizonte, uma metodologia de análise que a gente usa Big Data, a gente usa inteligência artificial, com algoritmos para identificar dentro da nossa base populacional quais são as pessoas que devem ser acessadas. Isso leva em conta, além da utilização do plano, o que ela fez nesses últimos tempos, mas sem dúvida outros fatores demográficos e socioeconômicos e culturais. Com isso a gente estratifica quem é que a gente precisa atingir. O próximo passo é engajar essas pessoas, como chegar nelas. A gente utiliza diversas maneiras, né? E-mail, telefone, contato com as empresas, se ele é dependente, enfim, a gente busca ir com essas pessoas. Esse é um desafio dos mais complexos que existem, porque engajar essas pessoas e trazer a clareza do que é que você está fazendo é muito difícil. Há uma cultura ainda bastante focada no que, se a operadora está fazendo contato com você, ela quer cercear acesso, ela quer diminuir custo. E é exatamente o contrário que a gente quer. A gente quer melhorar o cuidado da saúde.
Então esse é um desafio gigantesco. O terceiro ponto é o cuidado multidisciplinar. Esses pacientes não necessitam de um médico e de um enfermeiro para cuidar deles. É algo muito mais complexo do que isso. Se a gente não tiver multidisciplinaridade dentro desse programa, isso não funciona. A gente precisa ter assistente social, fisioterapeuta, nutricionista, educador físico, enfim, uma diversa gama de profissionais para que a gente consiga efetivamente cuidar dessas pessoas do jeito que elas precisam. Um quarto ponto fundamental é ter um concierge, que é alguém que navegue essa pessoa, que esteja disponível para orientar quando ela precisa. A gente, quando faz uma contratação de um plano, você ganha um livrinho, né? Tá aqui, agora não é mais um livrinho, é no site que você olha, mas tem uma lista lá de prestadores. Quem que eu devo ir? Qual que é o bom? Qual que é o melhor? É especialista nisso? O que está perto da minha casa é melhor? Ou se eu andar mais 2 km, eu não vou ser melhor atendido com alguém que sabe do que precisa? Então esse seria um quarto ponto. O quinto ponto é a questão da gente estar disposto e disponível a atender eles a hora que eles precisam. Então se ele tem uma dúvida ou tem uma urgência que aconteça 24 horas por dia, a gente precisa ter alguém lá para ouvir e orientar. Se for necessário, a gente encaminha uma ambulância para a pessoa lá, a gente faz todo o trabalho para que ela não fique na dúvida do que fazer, não fique desassistida, né? E o sexto ponto são os fatores sociais. E aí eu acho que está muito em consonância com o que a Maria já disse, no sentido de que são fatores fundamentais. A gente precisa entender que essa pessoa não é sozinha. Muitas vezes essa pessoa está inserida num contexto familiar, num contexto de uma instituição, num contexto que seja. A gente precisa entender quais são esses fatores, porque o cuidado muda completamente. Um idoso que mora sozinho, ele tem uma capacidade de cuidado que vai até um limite. Se ele tem uma necessidade maior, ele precisa de ter a gente precisa capacitar esse acompanhante, a gente precisa cuidar das pessoas do entorno, senão a gente não vai conseguir fazer isso. É bastante complexo, é muito difícil de fazer, mas os resultados são muito animadores. A gente fica muito feliz com o resultado que a gente consegue com isso. É um programa hoje que já tem bastante tempo, a gente está há 7 anos estruturando ele, está chegando numa maturidade agora, e a gente já atende mais de 2.800 idosos nessa cidade. Então é um programa de bastante orgulho para a gente. É nacional? Ele é nacional, a gente consegue fazer ele de maneira nacional. Óbvio que por questões geográficas eu tenho capacidade de ofertar toda a gama em algumas localidades. Como eu tenho abrangência nacional, eu tenho os mesmos pacientes similares aqui em São Paulo, em Rio Branco, no Acre, em Porto Alegre. É complexo fazer isso de maneira uniforme, a gente tem. Desafio mesmo, né? Bom, vamos lá. Eli, você comentou no início, né, da sua fala dessa diferença, né, de preços, né, entre os mais jovens, os idosos, no plano de saúde. Uma pergunta, uma questão que a gente recebe muito no portal do envelhecimento é isso, né? Por que o plano de saúde vai ficando mais caro a partir do momento que a gente vai envelhecendo, justamente numa época em que o nosso orçamento vai diminuindo? Eu acho que é difícil entender a lógica, né, do cálculo atuarial. Né? Então, como é que a gente precifica plano de saúde? Né? É a partir de uma ciência matemática e estatística, né, que trabalha com riscos e custos. Então, de forma intuitiva, né, quanto maior o risco, maior o custo. É assim o nosso carro, né? Se eu moro num local de mais periculosidade, maior o custo daquele seguro. Então, acho que essa dinâmica é mais fácil de ser entendida, né? Muda de região para região, né? Muda de região para região, muda de rede prestadora, né? Por quê? Porque quem oferece o serviço tem custos diferentes, né? Então é frequente vocês verem os planos com os hospitais top de São Paulo, tem custos diferentes de uma outra rede credenciada, né? O sistema de saúde suplementar ele é como uma caixa d'água, né? As nossas, principalmente representantes que são seguradoras, elas distribuem o recurso que está do fundo mutual para prestação de serviço. Não é um modelo de autogestão que tem, né, serviço próprio, né? A gente irriga esse sistema privado de saúde dentro do Brasil. Então, essa formação de preço, ela acaba ficando mais cara, porque o risco vai sendo aumentado e o consumo em saúde vai sendo aumentado, né? Se eu balizasse isso para todo mundo fizesse uma média, eu não teria os jovens no plano de saúde, porque eles usam pouco
e não teriam a disponibilidade de pagar o mesmo que para custear completamente, na média, um plano para o idoso. Por isso a ANS criou uma regra, né? A gente pode fazer também o aumento do plano, né, por faixa etária. Então, a cada faixa etária a gente pode fazer, né, a cada transgressão de faixa a gente pode fazer o aumento, que é justamente para contemplar esse aumento do risco de utilização nos anos subsequentes. E a gente para isso nos 60 anos, né, que é a faixa do Estatuto do Idoso. E aí é um problema, né, porque a gente projeta hoje os 72 anos e traz todo esse risco para a faixa etária dos 60. Então, a faixa etária dos 60 carrega todo esse risco, porque eu não tenho faixas adicionais após os 60 anos. Por isso que o reajuste de 59, né, a última faixa etária, é muito alta. Né? É muito alta, porque é isso, a população vem vivendo mais, a gente está incorporando mais tecnologias que a gente nem sabe que vão existir no futuro, que podem ser usadas por essa faixa etária ou não, e eu tenho que abreviar ela no último ano antes dos 60, porque eu não posso mais legalmente fazer a aplicação de reajuste por faixa etária. Então essa lógica é uma lógica difícil, né? Porque é isso, você projeta 20 anos à frente de vida no último ano para fazer o reajuste de faixa etária. E aí é um reajuste bastante alto, porque é muita incerteza que eu tenho lá na frente, né? Eu não sei como vai ser a ciência médica daqui a 20 anos. Provavelmente não será nos patamares que a gente está discutindo hoje. E eu não vou poder trabalhar com reajuste de faixa etária nos anos subsequentes. Então, esse é o momento, né? E acho que é a maior insatisfação das pessoas, né? Porque fica pesado, fica de fato pesado para as pessoas, mas essa é a lógica do cálculo atuarial que é trazido para a realidade do beneficiário com 59. Eu sou testemunha disso. Aí a gente vai se adaptando, não dá para quarto, né, privado, não ser tão ambulatório, diminui um pouco o valor, enfim, é um desafio para a sociedade como um todo, né, pensar nessa questão. E aí é por isso que assim, a gente precisa ter a entrada das pessoas na base, né? Porque eles vão ajudar esse financiamento futuro. Eu não preciso, é óbvio que está no cálculo de hoje, né? A gente tem cada vez só mais idosos. Então, são eles próprios que vão financiar as faixas futuras, né? Os anos futuros do sinistro vão ser financiados por ele. Se a gente não tiver uma entrada de pacientes, de pessoas mais jovens no sistema, esse cada vez vai ser maior, né? O reajuste da última faixa etária vai ser cada vez maior, porque eu não tenho com quem trabalhar o conjunto dos recursos. Né? Eu vou só estratificando quem está gastando mais lá no final, e aí é um problema, né? E acho que o importante, assim, quando o Dr. Rafael e a professora falam, é assim, como é que a gente estimula o cuidado melhor para que eu use menos no futuro? Acho que esse é o objetivo que a gente tem, é isso que a gente precisa, né? Transformar a saúde suplementar, que é uma saúde de eu vou em quantos especialistas eu quiser, que eu posso fazer exames laboratoriais todos os dias, eu posso, essa liberdade, né, completa do acesso para uma racionalidade de melhor uso do sistema, para que isso se equilibre. Né? Bom, Elisa, como a saúde mental da pessoa idosa pode influenciar nos sistemas de saúde? Na sua opinião, é preciso linhas de cuidado específicas para esta finalidade? Eu vou aproveitar, né, que nós estamos no finzinho do Setembro Amarelo e nós fizemos uma pesquisa só para eu introduzir. Né? Nós analisamos a tendência de suicídio em pessoas acima de 60 anos nos últimos 20 anos no Brasil e na cidade de São Paulo. E a gente observa que ela vem crescendo. E ela cresce em que faixa etária? Ela cresce na faixa etária mais jovem, dos 60 a 70 anos, que é onde a gente tem o maior pico de ansiedade, depressão. Por quê? Porque você, de repente,
tem 59, 11 meses e 29 dias. Para a sociedade, você é jovem. No dia seguinte, você tem 60, você está velho. E aí, né, o que vai acontecer comigo? Então, é um pouco do que a Ellen estava falando. Se a gente não começa a mudar a nossa visão do envelhecimento, enquanto a gente é jovem, e vê que envelhecer nada mais é que uma fase da vida, né, que todo mundo vai passar, menos que morra antes, né, e que a gente começa, já nasce envelhecendo, eu sou hematologista, então sempre falo das hemácias, né? Cada 90 a 120 dias eu troco todas, leucócitos cada... Enfim, então eu tenho o meu corpo envelhecendo todo dia. E a gente tem essa visão social do envelhecimento, que é uma visão que desagrada, né? Então, qual é o corpo bonito? O corpo velho é um corpo bonito, gordo. A gente tem aí várias questões, né, que tem que ser trabalhadas e que influenciam na saúde mental. A gente tem várias pesquisas que mostram que a faixa etária dos 60 aos 65 anos são as que mais sofrem entre as pessoas idosas com ansiedade, depressão, e a depressão é um problema, porque a gente também tem várias pesquisas no mundo que mostram que ela não é valorizada pelos profissionais de saúde, ela é subdiagnosticada. Todo velho é triste. Imagina, ele está lá, ele está velho, ele está cansado, deixa ele no cantinho, né? Não é assim. Tá? E a gente vê quando os pacientes chegam e dizem, doutor, eu estou com depressão. Imagina, o senhor é velho, o senhor tem que curtir a vida. Como se fosse uma coisa muito simples, né? Eu levantasse de manhã e falasse, hoje eu estou curtindo a vida, né? Então, volto lá nos determinantes sociais. Então, essas questões implicam que nós temos que ter sim linhas de cuidado específicas para a saúde mental, porque se a gente não visualizar isso, a gente perde a oportunidade de melhora, né? Então, os programas, por exemplo, que o Rafael comenta, eles têm uma atenção provavelmente especial para a saúde mental, né? Porque tem que ter. E se a gente olhar para depois da pandemia, porque a gente agora está assim, né? Antes da pandemia e depois da pandemia, né? Depois da pandemia, se a gente pegar as populações mais jovens, o nível de sofrimento mental vem aumentando. E essas pessoas vão envelhecer. E se a sociedade continuar com preconceito contra as doenças mentais, principalmente depressão, é coisa de... Imagina, isso daí é frescura. Se você quiser, você melhora. Se fosse simples assim, eu não tinha suicídio, né? Eu não tinha o grau de sofrimento mental que eu tenho. Então, nós temos sim, enquanto políticas públicas e enquanto políticas setoriais, no caso da saúde suplementar, que ter uma preocupação diferenciada com a saúde mental, porque ela é o grande problema atual e ela vai ser o grande problema futuro de saúde pública. E a gente não está olhando para isso. E assim, né, quando a gente fala em saúde mental, a gente tende a associar, né, a depressão, a solidão, né? Então a gente vê os países mais desenvolvidos, lá Reino Unido e Japão, que criaram até um ministério sobre a solidão, né? Na Espanha estão fazendo aí os seminários discutindo a questão da solidão, né? E nós aqui ainda tentando incorporar, né, como política pública, o tema da saúde mental, né? Ai, são muitos desafios, gente. Bom, Rafael, você poderia comentar como é que funciona na Seguros Unimed os programas de gestão da saúde e prevenção de doenças, né, com incentivo à longevidade, com uma qualidade de vida ou com uma melhor dignidade? Perfeito. A gente tem hoje, dentro da superintendência que eu dirijo, um programa, um núcleo que se chama Cuidando de Perto. Ele nasceu há 7 anos atrás com um foco em pacientes complexos, pacientes crônicos, aqueles pacientes que tinham eventos catastróficos, gastos muito altos. E isso foi se ampliando. Hoje ele é um guarda-chuva que leva 6 programas embaixo dele. Um deles é o programa de saúde mental. O programa de saúde mental é o programa da história da operadora que teve a maior tração em menos tempo. A gente tem mais da metade dos nossos beneficiários que a gente cuida dentro desse guarda-chuva estão no programa de saúde mental.
Então a gente tem um olhar muito focado nisso, tem uma abertura para a infância e tem uma abertura para idosos. Então é algo que a gente tem muito cuidado e fico muito feliz de ouvir você reafirmar que a gente está no caminho certo. Bom, basicamente tem dois jeitos que a gente cuida dessa população dentro desse guarda-chuva do Cuidando de Perto. Um deles é para os nossos idosos que já têm doenças estabelecidas. Então eles são pacientes crônicos que têm polifarmácia, polinecessidades. A gente tem inclusive um trabalho de assistência farmacêutica de entrega de medicamento domiciliar para eles, não só entregar, auxiliar, ver se está tomando direito, ter todo esse cuidado com a questão das drogas, né? Mas enfim, a gente provê uma equipe multidisciplinar que tem acesso a essas pessoas, uma enfermeira ou um enfermeiro de referência para esse idoso, para que ele navegue dentro do sistema com a melhor fluidez possível. E o objetivo principal, primordial desse programa é educação, é educar o paciente e o seu cuidador, se for o caso, em como lidar com essa situação, com as suas necessidades, para que ele esteja sempre no melhor status possível, para que ele esteja mantendo a sua independência, as suas atividades, a sua cognição, tudo isso no melhor status possível. Então aqui é para quem já tem algum quadro específico. Um outro pilar que a gente trabalha lá é no sentido dos idosos frágeis, que já começam a aparecer sinais, né, diminuição da marcha, perda de peso, dificuldade de apreensão, enfim, tem os critérios para identificação dessa população, e aí a gente atua de duas formas principalmente. Primeiro com plataformas, tecnologia, para tentar auxiliá-los no sentido de lembretes, educação de atividade física, da tomada de remédios, esse tipo de coisa. E um outro pilar que é a visita domiciliar para esses segurados. Para a gente olhar o ambiente, entender se está adequado, tem tapete, não tem, como que está a acessibilidade, como que estão as atividades do dia a dia. Capacitar de novo o cuidador, se a gente só falar com o segurado, com o nosso paciente, enfim, com o nosso cliente, a gente perde esse entorno dele, que é fundamental. Então, basicamente, são esses dois jeitos que a gente cuida. De quem já tem alguma doença, a gente procura deixá-lo no melhor status possível e educá-lo, né? Nesse outro pilar dos idosos frágeis, que não têm estabelecido ainda alguma doença, mas que podem ter capacitados para evitar e para manter o status de saúde no melhor possível. Educação, Elisa? A gente que atua com educação, com a mídia, né, realmente é um trabalho de formiguinha, né, de longo prazo mesmo. Bom, nós temos uma última rodada aqui, tá bom? A ANS, a agência que regula os planos de saúde, incentiva as operadoras a adotarem programas de promoção de saúde para o público idoso. Como isso pode ser ainda mais difundido? Bom, o ANS há alguns anos já estimula a questão da promoção, da prevenção de doenças, né, a promoção da saúde. Acho que a gente chega num ponto, né, todas as operadoras têm programas desenvolvidos para o conjunto, né? Acho que o ponto-chave que a gente precisa entender é como é que eu passo esse projeto inicial e amplio para outros grupos, né, da minha carteira que não estão já no risco iminente, né, ou já afetados com algum tipo de doença. Eu acho que aí é um papel fundamental, né, e ótimo falar com vocês aqui, do autocuidado, né? Eu acho que assim, o conjunto precisa estabelecer novos mecanismos, né, e aí a gente está falando de mudança cultural e mudança de postura, né? Há anos, por exemplo, a gente sabe o benefício do exercício físico, o malefício da obesidade, né? Todos nós, né? E aí, não é algo só ligado à instrução escolar, né? É como a gente tem um ambiente, né, que facilite com que a gente mude nossos hábitos e organize nossos hábitos. Eu acho que o desafio que a gente tem hoje na saúde suplementar é fazer essa virada de chave, né? Como é que a gente sai enquanto sistema, né? Claro que muitas operadoras têm programas excelentes, né? Mas enquanto sistema, como é que a gente sai de uma lógica de pagamento de sinistro, né, e controle de
uma lógica do cuidado do doente, né? Acho que esse é o ponto que a gente precisa fazer. Acho que a tecnologia vem para nos ajudar nesse processo. É difícil, ao longo dos anos, né, o que a gente foi acostumado era antes, né, como é que a gente media um bom plano de saúde? Quanto mais grosso o livro era, né? Era o maior número de especialistas que eu podia ter, o maior número de laboratórios que eu podia ter, para eu escolher livremente, sem ao menos entender qual era a diferença entre um prestador ou não, qual era a abordagem que ia me fazer melhor naquele processo. Então, acho que enquanto sociedade, a gente precisa voltar para os programas e entender como é que eu engajo essa população, que não é a população que eu já identifiquei como de risco ou de risco iminente, e trago esse conjunto maior, né, para práticas mais saudáveis, para o autocuidado, para um envelhecimento, né, que seja muito mais saudável desde o momento que a gente nasceu. Acho que esse é o desafio que a gente tem para a gente, enquanto sistema de saúde suplementar, né, da lógica ser mais voltada para o cuidado, numa discussão mais franca e transparente, né, com o beneficiário, daquilo que realmente vai mudar o curso da vida dele, a diminuição de fatores de risco e um melhor prognóstico no envelhecimento da pessoa. Bom, um pouco dando continuidade aí, a pergunta para a Maria Elisa é sobre as suas considerações em relação ao envelhecimento ativo, levando em conta os determinantes sociais da saúde e também o autocuidado, né? Não existe um envelhecimento ativo, existem vários envelhecimentos ativos, porque os determinantes sociais vão construir heterogeneidades na velhice, né? Então, torno a dizer, não é porque a pessoa não tem doença que ela é saudável, porque ela pode não ter doença nenhuma e não ser saudável. Ela pode ter fatores de estresse, ela pode ter aí uma série de questões que não estão sendo consideradas e que ainda não são doença. Então, isso é importante a gente pensar. E não é o fato de eu ter, acima de 60 anos e ter 3 ou 4 doenças que significam que eu tenho envelhecimento ruim. Porque eu posso ter um envelhecimento bom, mesmo tendo doença. Então, estou lá, estou controlando a medicação, estou fazendo direitinho, então um pouco do autocuidado. E como é que a gente trabalha essas questões? Eu penso assim, nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa, ele diz lá, que nós temos que nas escolas estar trabalhando questões sobre gerontologia e geriatria, não são bem essas palavras, os advogados me perdoem, mas o que ele quer dizer é isso, E a gente não faz isso nem na etapa profissional. Então, a gente já tem profissionais que não são totalmente formados para trabalhar com uma pessoa idosa, isso é um problema, e a gente não discute isso nas escolas. Então, o autocuidado e o envelhecimento ativo não está sendo discutido. Então, eu fico pensando, um país que hoje faz cirurgia bariátrica em criança de 12 anos tem algo errado. Porque essa criança de 12 anos, ela já está hipertensa, ela já está com um monte de coisa para poder fazer a cirurgia de redução de peso. Por que ela chegou nisso? E aí os determinantes sociais são importantes. Porque existe toda uma cultura que tem que ser modificada. A gente pode mudar culturas, demora, mas a gente muda. E isso é algo que a gente não está discutindo desde cedo. Então, se eu tenho uma criança que com 12 anos já fez a cirurgia bariátrica, como ela estará com 60 anos? Pode ser que ela esteja muito bem e tenha se livrado de tudo e tenha passado, e ela seguiu fazendo atividade física, comendo adequada, ou não. Pode ser que ela esteja obesa de novo e com várias morbidades. E aí, o risco que ela teve da cirurgia, que não é fácil você fazer uma cirurgia dessas, enfim, mas uma criança, o custo social disso, gente, pensa bem, É uma pessoa que vai ficar marcada pro resto da vida por um evento catastrófico,
né? É isso que a gente chama de evento catastrófico. Era um evento que não precisava acontecer. Se a gente olhar para a epidemiologia, a gente tem um monte de morte prematura. O que significa morte prematura? São mortes que não precisariam acontecer naquela faixa etária. Tem morte prematura na pessoa idosa? Tem. Tem gente aí com 60, 65 anos morrendo e que não deveria morrer com essa idade, deveria morrer mais velho. Então, se a gente não começar a trabalhar essas questões educacionais, eu penso que esses conteúdos, né, do que é o envelhecer, linka um pouco com a saúde mental, né? Porque saúde mental, a gente não dá para pensar saúde assim, saúde mental, saúde física, a gente é um todo, né? E os mesmos fatores que interferem na saúde mental interferem também na saúde física e interferem na saúde social, que é outra coisa que a gente tem que se preocupar também, né? Que fica para outro debate. Então, eu penso que essa questão do autocuidado, ela perpassa a população mundial. Ela não perpassa só os beneficiários do setor de saúde suplementar, né? O buraco é mais embaixo. E a saúde suplementar, ela atende esse pedaço, um pedaço da população. Então, ela tem os mesmos desafios que o SUS tem. Porque esses desafios são desafios do SUS, né? Porque é custo. E a saúde, o financiamento da saúde é limitado, gente. E as necessidades de saúde são sempre limitadas, né? Um pouco do que foi comentado. Então, eu penso que é isso que eu tenho a dizer. Bom, nós temos 4 minutos para o Rafael. Última questão para o Rafael, que é assim, você falou dos programas e dos desafios do engajamento das pessoas idosas para esses programas. Estamos falando de prevenção, né? No Brasil não existe essa cultura da prevenção. Quais são os principais desafios para engajar os idosos em programas de prevenção? São muitos os desafios. Eles começam pelo acesso, para a gente conseguir chegar no beneficiário, ter a informação clara, o telefone dele certinho, eles conseguir chegar nele. A gente está em 2023 e isso ainda é um problema. Enfim. Mas tem alguns aspectos, e eu acho que o cultural é um dos principais, né? Amarrando tudo o que foi dito, né? Nesse sentido da noção do autocuidado, da responsabilidade de você ter um cuidado com a tua saúde, né? Eu acho que existe sempre uma resistência muito grande por parte de todas as faixas etárias que a gente atua, mas objetivamente nos idosos também, e muitas vezes é por parte da família, por parte do entorno, e de novo os aspectos sociais envolvidos em tudo isso é muito complexo. Às vezes a pessoa que cuida não quer participar daquilo, não quer saber, não interessa. A gente recebe muita negativa, a gente vai atrás, a gente busca o acesso. Isso acho que é um ponto importante, e a gente tem feito de novo um trabalho de educação. A gente manda informes, a gente procura educar as pessoas para que elas comecem a ter essa mudança cultural. É a longo prazo, a gente sabe que é um trabalho de formiguinha, mas a gente precisa começar. Se a gente começar mais rápido, a gente vai ter sucesso. Um outro ponto que eu acho que é interessante, que é algo que a gente tem percebido agora, é que para a gente fazer esse acesso a nível nacional, para que a gente consiga capilarizar, para que a gente consiga dar mais acesso a mais gente, a gente precisa usar tecnologia, não tem como. E aí entra um desafio da tecnologia nos beneficiários, nos nossos segurados com 60 a mais, muitas vezes tem dificuldade da interação com a plataforma tecnológica. Isso é um ponto que é algo que se tornou uma oportunidade de melhoria. A gente tem trabalhado muito no intuito de como facilitar isso, como a gente vai resolver esse problema que se criou, que agora eu consigo dar acesso, mas aqui, você tem que olhar no seu celular, o botão é pequenininho, você vai ter que fazer uma telesessão de psicologia. Tem um monte de gente que consegue fazer, mas tem muita gente que fala, eu tenho dificuldade, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que esteja aqui junto comigo. Enfim, tem todas essas questões que permeiam a dificuldade de acesso e o engajamento. Eu acho que hoje o engajamento de tudo isso que eu falei, de todos os pontos que eu falei, de como se faz um modelo desse, eu acho que é o mais desafiador. Esse é onde a gente tem o maior índice de insucesso, é no engajar, é onde dá a clareza, trazer a clareza do valor. O que eu estou buscando te entregar? Eu quero tratar
você de um jeito melhor, eu quero deixar você mais saudável. Isso vai ter reflexo na sinistralidade da operadora? Sem dúvida. Um paciente melhor cuidado, saudável, ele custa menos. E aí, de novo, não é só para mim, é para o SUS, é para todo mundo. É um trabalho da sociedade, não é uma coisa isolada. A gente precisa estar mais saudável para a gente gastar menos, para poder entrar mais gente do plano, para poder bancar quando a gente precisar usar. Enfim, é um ciclo complexo, não tem solução fácil para problema complexo. A gente está tentando, a gente está fazendo o que a gente enxerga como possível para tentar atender essa população da melhor maneira possível. Atender a gente, né? Bom, gente, eu agradeço a todos e a todas a escuta, né, desse painel, que teve a curadoria da FENA Saúde, né? E eu acho assim, que foram colocados os desafios, algumas soluções foram apontadas, mas esse é o nosso cenário da longevidade. Boa tarde a todos. E antes da gente dar continuidade, antes que vocês saiam como pessoa interessada, eu queria fazer uma pergunta de pura curiosidade. Libriano, que fez aniversário no sábado agora me aguente e armado com o microfone. Curiosidade, efetivamente, dentro dos nossos planos de saúde, seja ele qual empresa que venha administrá-lo, a faixa longeva, entenda-se, mais de 60 anos, efetivamente hoje é a maior faixa de participantes e usuários. É pergunta de puro curioso. Não é a maior faixa, é hoje uma das faixas que mais cresce, mas junto com a faixa da primeira infância e dos primeiros anos, são os que mais expendem custos. Então, a proporcionalidade de custos ela é bastante maior dentro da faixa dos 60 a mais e dos primeiros anos de vida por causa das complicações de início de vida, né? Não são a maioria dos planos, eles não se compõem a maioria, mas eles são a faixa que mais gasta, digamos assim, é a faixa onde maior incide a sinistralidade, mas ainda a pirâmide dos planos de saúde, ainda a base é mais larga do que o todo. Tá, por que eu fiz a pergunta? Porque fica uma sensação em âmbito geral, não sei, eu falo por mim, obviamente, peço desculpas, que essa faixa independente, agora que eu tive entendimento que, digamos, que torna o processo, digamos, né, mais caro, não sei se seria esse, né, que às vezes é como se fosse uma pirâmide invertida, né? Então por isso que eu fiz a pergunta em específico. E a outra observação, você como gestor de casa e vocês, cabeças pensantes, né, sim, existe um momento da vida que, obviamente, somos uma população que estamos envelhecendo, e que bom que estamos envelhecendo, é sinal que a gente está criando história e não estamos só de passagem, né? Estamos fazendo a diferença. Se os planos ou as instituições, as universidades, vocês, cabeças pensantes, se existe de modo efetivo pensar no cuidado de quem também cuida em âmbito familiar deste idoso. Eu digo por uma experiência própria, filho único, minha mãe faleceu com 93 anos e nos últimos 7 anos eu sabia em algum momento da minha vida, desde sempre, que eu teria que participar do cuidado do relacionamento do meu pai e da minha mãe, acabei cuidando dos dois. Se existe efetivamente alguma situação relacionada nesse sentido, que é lógico, o cuidado direto com aquela pessoa que precisa do cuidado direto, é um fato, mas um cuidado paralelo com quem está cuidando dessas pessoas. É uma curiosidade também, se há ou não, doutora? Na verdade, não. O cuidador, o estresse do cuidador nos preocupa sobreviver, né? A sobrecarga do cuidador, né? Existem várias formas de cuidar. Você é filho único libriano, eu também sou filha única libriana, então passamos a mesma experiência, olha que coincidência, né? Mas a gente tem famílias extensas que dividem o cuidado e a coisa às vezes não fica tão pesada. Mas nós temos famílias extensas que não dividem o cuidado, e aí eu tenho uma sobrecarga de uma dada pessoa. E isso é preocupante, porque às vezes esta pessoa adoece, não tem outra pessoa que cuida do idoso, às vezes é uma pessoa idosa cuidando de outra pessoa idosa, né? A gente pega situações dentro do serviço social e do SUS que são situações muito críticas, né? Da pessoa idosa que cuida dos filhos com doença mental, do marido que, né? Eu digo marido porque normalmente a gente vê a mulher,
né? Porque existe essa cultura que a mulher que cuida, né? E louvo você por ter sido o homem que cuidou, porque não é o que a gente frequentemente vê, tá? Então, é a mulher que cuida, e essa mulher, às vezes, abre mão de toda a vida dela, inclusive profissional, para poder cuidar. Isto gera uma série de problemas, volto lá na saúde mental, né? Você cuidar de um familiar, eu uso muito a doença de Alzheimer porque é a minha experiência diária, né? Não é fácil. Você está, eu digo sempre que a família sofre mais, às vezes, do que a própria pessoa idosa. Porque você está lá com seu pai, sua mãe, sua pessoa querida, que não define quem você é, que tem comportamentos. É difícil trocar a fralda de um pai ou de uma mãe. Não é fácil pra gente. Nós não somos culturalmente formados para isso, né? Então, a sobrecarga do cuidador é uma preocupação, eu penso que hoje da saúde pública mundial. Eu não diria que é só aqui da saúde superior, do SUS ou do Brasil, eu diria que é mundial, tanto que tem vários planos da Organização Mundial de Saúde que se voltam para o cuidador, tá? Porque é preciso que a gente entenda que o adoecimento em determinadas faixas etárias é o adoecimento da família. A criança é assim também, né? Você ter uma criança com uma doença crônica que exige um cuidado diário, também tem um desgaste muito grande do cuidador. Então, existe essa preocupação dos sistemas de saúde e é uma preocupação cada dia mais significativa, porque nós temos poucos locais que podem acolher essas pessoas e cuidar deles e cuidar dos cuidadores, né? Que isso é outra coisa que também a gente podia ficar aqui 5 horas conversando a respeito. Maravilha. Agradeço a gentileza de ter respondido as minhas perguntas e vi, como disse para vocês, bicho curioso armado com microfone, então não vou perder a oportunidade com pessoas que possam nos esclarecer ainda mais. Muito bem, este foi o tema, os desafios da saúde suplementar com o envelhecimento da população, que contou com a participação da doutora Maria Elisa Gonçalves Manso, do doutor Rafael Marques Ielpo, a nossa mediadora, que foi a Beltrina Corte, e Ellen Arumi Miyamoto. Agradeço a participação de vocês, a vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo canal Vida, dentro do Shopping Center e dentro das associações esportivas, o nosso agradecimento e fica o convite para o próximo tema, que será sexualidade versus câncer de mama. É o tempo da troca de palco e aqui seguimos. A vocês aqui, meu muitíssimo obrigado.